a história do filho pródigo. O que muitas pessoas talvez se olvidam, se esquecem, é que aquele pai, a Bíblia diz em Lucas 15, no verso 11, que ele tinha 2 filhos. Mas quando a gente vai ver realmente a história, toda aquela história, e você entende, a gente percebe que não era um filho só que estava perdido. A gente percebe que os 2 estavam perdidos. Um estava perdido fora de casa, o outro estava perdido dentro de casa. E sabe, eu com isso eu quero te levar, porque eu me coloco agora na posição daquele filho que ficou. Eu nunca saí. Mas apesar de eu ter ficado, eu posso ter uma relação com aqueles que saíram parecida com aquela relação que aquele filho tinha, uma relação de juízo, uma relação de julgamento, uma relação de desprezo, uma relação de falta de vontade de ir atrás, de buscar, uma relação talvez de busca por uma justiça sem conhecimento. Eu posso, de certa forma, estar me colocando no lugar daquele filho que ficou, mas ele também estava perdido. Nós estamos falando de uma parábola com 2 filhos perdidos. Um saiu e o outro ficou. E quando eu ouço o que a Vânia mencionou aí, a associação sempre preparada com a missão, eu queria deixar uma dica e um apelo para você que me ouve. A gente recebeu fotos aqui de pastores, de irmãos, de líderes, tem gente assistindo em casa, tem gente assistindo na igreja, tem gente assistindo no pequeno grupo, mas eu estou falando para aqueles que não saíram. E qual é a forma de nós que não sairmos termos uma mentalidade diferente daquele irmão que ficou perdido em casa da parábola de Lucas 15? A forma de nós fazermos diferente é nos preocuparmos com aquele que saiu. Se nós nos preocupamos com aquele que saiu, tenha certeza que você não estará perdido dentro da igreja, você não estará perdido dentro de casa. A melhor forma de nós nos mantermos firmes, a melhor forma de nós não nos perdermos e ainda termos a nossa vida espiritual melhorada, é nós nos envolvermos na salvação de outras pessoas. Eu queria deixar essa dica para você. Se nós estamos com uma igreja cheia de pessoas que não se preocupam com o perdido, pode ser que a gente vai se colocar no lugar daquele filho que ficou. Ele não tinha preocupação que o pai tinha todos os dias esperando na beira da estrada. Aquele filho não tinha essa preocupação. Talvez a mentalidade dele é a mentalidade de algumas pessoas na igreja. Saiu porque quis, conhece o caminho. Mas você lê na parábola que o pai todo dia ficava esperando o filho ali na estrada para que ele pudesse voltar. A nossa mentalidade daquele filho que fica, ela precisa ser mudada à medida que a gente começa a fazer o que aquele pai fazia, à medida que a gente começa a se preocupar com aquele que saiu. E biblicamente falando, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando o apóstolo Paulo fala em Efésios 6 sobre a armadura do cristão, tem pelo menos 3 coisas que o filho que fica precisa fazer para se tornar forte. Está lá em Efésios 6, a partir do verso 10, 11. A primeira coisa é orar. O pastor William falou um pouquinho sobre isso aqui. É um forte movimento de oração. Oração intercessória. Você precisa se engajar no movimento de oração da tua igreja. A segunda parte da armadura que nós precisamos vestir é a Bíblia, a palavra de Deus. Nós precisamos estar intimamente relacionados com a palavra de Deus. E a terceira, olha só, a terceira tem a ver com sair para buscar o perdido, me envolver na salvação de alguém, me envolver no resgate de alguém. Sabe por quê? Quando eu me envolvo na salvação de alguém, a pessoa que eu estou envolvido, que eu estou buscando, ela vai ser beneficiada. Mas sabe quem é o maior beneficiado da história? Será eu, será você. Então, amigos, para não nos tornarmos aquele filho que ficou perdido em casa, o antídoto está em nos envolvermos na salvação daqueles que saíram. Que tal? Tudo está sendo planejado.
A data já está bem pertinho aí, vem os 10 dias de oração e vem o programa de reencontro e nós podemos juntar forças para darmos um passo na direção daquelas pessoas que estão precisando do nosso ombro, estão precisando do nosso abraço, estão precisando do nosso sorriso, estão precisando da nossa compreensão. E ao fazermos isso, nós abençoaremos essas pessoas, mas nós seremos abençoados também e não correremos o risco de termos a mentalidade daquele filho que ficou, porque nós não vamos ficar de forma passiva olhando, de forma ativa nós vamos em busca do que está perdido. Eu convido você, pastor, a mobilizar a tua igreja para fazer isso. Tem vários pastores participando da live. Mobilize a tua igreja. Convido você, líder, que está participando conosco esse tempo todo. Ajude o pastor na mobilização. Eu convido você que está assistindo essa live, você que está nos ouvindo agora, a você se envolver. Essa é a única forma de nós não nos perdermos na casa do Pai. É sairmos e irmos atrás daquele que está perdido. Eu queria orar no final dessa live. Muita coisa já foi falada aqui. Histórias já foram compartilhadas. Você viu a história do João. A história do João é um grande exemplo. Enquanto João não se envolveu na salvação de alguém, ele estava na condição de perdido. E realmente ele se perdeu. E ele saiu de casa. Mas hoje, quando ele se envolve na salvação de alguém, ele é uma pessoa forte. Ele não fica na posição daquele filho que julga o que saiu, mas ele fica na posição do pai que foi para a estrada esperar ou que foi buscar. É só você se lembrar da história do João lá de Porto Alegre do Norte, lá do distrito de Confresa, que você vai ver que o nosso antídoto para termos uma vida espiritual forte e não nos perdermos dentro de casa é nos envolvermos na salvação dos outros. E eu vou orar para que o máximo de pessoas se envolva e a gente possa levantar uma geração missionária. Esse é o nosso sonho, porque eu tenho certeza que o Senhor Jesus virá a essa terra buscar missionários. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário. Que Deus abençoe a tua vida e me permite agora orar contigo, pedir a bênção do Senhor sobre você, para que a gente tenha um reencontro em cada uma das quase 200 igrejas do nosso estado, que a gente tenha um reencontro tremendamente abençoado. Feche os teus olhos e vamos pedir a bênção de Deus. Deus eterno, obrigado, Senhor, porque nesses minutos que nós ficamos juntos aqui, nós aprendemos um pouco mais de como nos envolvermos na tua missão. Nós ouvimos histórias inspiradoras como a do João, e como a dele, existem dezenas, centenas, milhares de histórias como essa, Senhor. Em primeiro lugar, nós te pedimos capacidade de nós amarmos aquelas pessoas que estão perdidas. Nós não somos melhores do que elas, mas nós queremos a capacidade de te ajudar a buscá-las. Estamos nas tuas mãos. E a igreja começa com esse grande movimento de oração, e ao final desses 10 dias já é uma celebração de colheita, porque nós já vamos colher algumas pessoas que já estarão voltando para casa. Mas, Senhor, eu rogo por todos aqueles centenas, milhares de filhos que não saíram. Eu orei primeiramente por aqueles que se foram, para que eles voltem. Mas eu oro agora por aqueles que não saíram. Eu oro por aqueles filhos que estão em casa, mas talvez precisam se levantar e ter uma mentalidade diferente daquele filho da parábola que ficou. Porque eu tenho certeza que se nós tivermos a mentalidade daquele pai, de preocupação por aquele que está voltando, com certeza nós não nos colocaremos na cadeira do filho perdido, o filho que julga. E sim, estaremos junto com o pai para buscar o perdido, Senhor. Por favor, oro pelos nossos mais de 16 mil irmãos do nosso estado, da nossa associação, que o máximo se envolva na salvação de pessoas e que teu reino seja o mais beneficiado, Senhor. Eu peço essas bênçãos sobre cada um de nós e eu faço isso em nome de Jesus. Foi uma alegria poder estar com vocês aqui esses minutos